Como lidar? Ora, a aceitação do erro é algo clássico. Você pode aceitar o que você errou, tem chance de mudar também, né? Agora, tudo aquilo que você tem como escolha gera uma consequência, isso vai virar destino, né? Ora, eu estou fazendo isso, eu vou colher isso no futuro. Então, tudo que você faz, dependendo da sua intenção, né, virará destino. Ou compacturá com ele, ou irá contra ele, ou simplesmente você estará com ele até a morte. Ora, o que é o destino senão a morte? O que é o destino senão uma estrada invisível do qual todas as pessoas colocam a culpa? Então, assuma seus erros, pequenos erros, grandes erros, porque já é o primeiro passo para mudar, né? Acreditar que você erra, porque errar é humano, é o primeiro passo. Entender que você cometeu um erro e que você pode ir modelando daqui até a morte, também é um outro passo fascinante. Então, você lida com o erro com responsabilidade, autorresponsabilidade, né? Lidando com o erro com autorresponsabilidade, sabendo das consequências daquilo que você escolheu, daquilo que você fez. Talvez possa não mudar drasticamente a sua vida, mas garantir um pouco que você não chega ao inferno, chega ao purgatório, mas não ao inferno, né? Essa pergunta é fascinante. Quanto tempo demora para a mente fazer as pazes com o corpo? Quando você chega ao topo e começa a descer em direção ao destino final da vida. Quanto tempo demora para a mente fazer as pazes? A mente é mais fácil de ser controlada, é mais fácil de ser domesticada, é mais fácil de entender certas coisas. Mente do ponto de vista racional. O homem dotado de razão é próprio do homem pensar, é próprio do homem usar a cabeça. O homem nunca pode usar as emoções. O homem nunca pode satisfazer seus desejos. O homem nunca pode usar suas partes baixas, porque isso não qualifica um homem sapiens sapiens. O que qualifica um animal que usa apenas suas partes básicas é um animal irracional. É por isso que o homem é dotado de uma certa mente em comparação com outros animais. Então, é próprio do homem racional usar a sua cabeça e andar conforme a sua razão. Então, sim, a mente não demora tanto assim para fazer as pazes com o corpo. O problema é que há questões no corpo que são irreversíveis, né? Um exemplo prático. Pessoas que passam a vida inteira a não apenas se maquiar, mas a configurar todo o seu corpo, mediante plásticas, cirurgias, lifting, bichectomia, rinoplastia, esticam-se as caras até os confins da terra, até os confins da terra para evitar a velhice. Não é novo, mas é um sintoma. O desejo de permanecer jovem não é novo. Já existia, por exemplo, em sociedades muito antigas, Egito Antigo, você vai ver Era Ptolomaica, Cleópatra da 18ª dinastia, a Ptolomaica, ela se banhava em leite de burra azedo, porque os alfa-hidroxiácidos escamavam a pele, obrigando a regeneração. Os alquimistas árabes da Idade Média, eles misturavam diversos elementos que hoje nós temos na tabela periódica, elementos químicos, em busca da juventude eterna, em busca do elixir da imortalidade. Então, o desejo de permanecer na juventude não é novo. Hoje ele se sofisticou através de cirurgias plásticas, reposição hormonal, reparação de células e assim por diante. Agora, o corpo dá sinais de velhice a todo instante. Não tem como parar a morte, por exemplo. Não tem como eu fugir dela. Ela é tão natural quanto a luz do sol. Ela vai acontecer. Agora, se você vai conseguir ter uma vida satisfatória até a morte, é uma escolha que você pode adotar. É uma escolha que você pode adotar. Então, de modo geral, a mente fazer as pazes com o corpo significa a mente ordenando, a mente racional, e o corpo obedecendo. Claro, levando em consideração suas limitações, levando em consideração que tipos de dieta podem
facilitar e muito na sua vida, aquilo que vai te deixar mais disposto a continuar vivendo até a morte, tá certo? Ao tentar algo novo, geralmente há duas opções: o jeito certo e o resto. Seria o errado, né? Ninguém tenta duas vezes e falha. Então, por que esse bom senso não se aplica quando se trata de um relacionamento fracassado? Há muitas pessoas que jogam na Mega Sena todos os anos, né? Elas tentam eternamente. E quem ganha na Mega Sena é sempre uma pessoa do interior, do interior, do interior. Uma lógica fascinante. Há uma lógica por trás disso. Deus não pode fazer com que todas as pessoas ganhem na Mega Sena, porque cada um sairá com 10 ou menos reais no bolso. Então, há uma lógica por trás da Mega Sena, há uma lógica por trás de bilhete de loteria. Agora, sobre tentar também relacionamento, muitas pessoas tentam em relacionamento porque no fundo há uma esperança. É bom lembrar, se você revisita a história da Grécia, vamos pegar a mitologia grega, para punir Epimeteu, para punir Prometeu, você percebe que os deuses vão fazer uma mulher biônica com diversas qualidades. Esta é Pandora. E vai entregá-la uma caixa de presente para Epimeteu e barra Prometeu também, dos dois irmãos. E esta caixa terá diversos malefícios para a humanidade. Os deuses querem punir Prometeu por ter levado fogo, recapitulando para a humanidade. E ela não sabe, e ela é muito curiosa, Pandora. Então ela vai abrir este vaso, que não é uma caixa. Algumas tradições entendem que é uma caixa, mas não é uma caixa em si, é um vaso. Porque é o costume grego de colocar joias preciosas ou tudo aquilo que é objeto de valor dentro de um jarro, de um vaso. Então a história tem muito a ver com o vaso e não com caixa. Para efeitos didáticos, falar uma caixa. Então ela tem uma tamanha curiosidade de Pandora que ela abre despejando e ver sair dali todas as mazelas sociais, doenças de qualquer categoria, obscuridade, depressões e assim por diante. Só que ela fecha a tempo de não deixar escapar a esperança também. Ou seja, ainda que você passe por uma questão doentia na sua vida, ainda que você passe por uma questão tóxica, no fundo há uma esperança para aquilo. Então talvez seja isso. Algumas pessoas não desistem de relacionamentos, ainda que sejam fracassados, porque no fundo tem uma certa esperança da mudança. Ou seja, fulano vai mudar, se eu fazer dessa forma, fulano fica, ou fulano vai, ou simplesmente ele vai ser transformado. No fundo, há essa chance, essas segundas oportunidades, essa ideia de perdoar os inimigos 70 vezes 7, trazida por Jesus, por exemplo, essa ideia de que você precisa a todo instante estar por ali aguardando a mudança daquela pessoa, aguardando que uma luz vai descer sobre ela e que ela, de um dia, de uma hora para outra, ela vai aparentar alguma mudança, é uma ideia que existe, inclusive em se tratando de relacionamentos, tá certo? É melhor saber sempre a verdade? A verdade é um conceito fascinante. Qual verdade? Precisamos dizer qual verdade, porque a minha verdade não pode ser diferente da sua. Todos nós temos realidades diferentes e, por extensão, verdades diferentes. É claro que a verdade ela tem um costume clássico de se mascarar diante das pessoas. É como um espelho. O espelho não muda. E esta é a verdade. Portanto, cada pessoa que passe diante do espelho, ela vai ser projetada daquela forma. Ela mudou a sua verdade? Não. Ela apenas transformou para ficar mais palatável para a pessoa que a recebe. Então, o que a gente não pode dizer é fazer uma espécie de relativização da verdade. Ou seja, só porque pelo fato de que na Índia há processos terríveis contra mulheres, eu vou dizer, não, mas isso é verdade deles, eu não posso fazer nada, só fico de braços cruzados. Não, isso não é me eximir da responsabilidade. Liberdade é eu conseguir viver da minha forma saudável, eu conseguir acreditar naquilo que acredito de uma forma satisfatória, eu conseguir ter uma vida
feliz ao máximo, indo para quase alongando minhas extensões, isso seria viver a minha verdade. Agora, talvez, às vezes, algumas pessoas, não é que não seja sempre saber a verdade, ou melhor, não é que seja sempre melhor saber a verdade, mas que a verdade são dolorosas demais. Não é à toa que os mitos antigos, quando eles quiseram trazer uma verdade à tona para o mundo, sempre se transfiguravam de uma outra forma. Era uma mula que falava, por exemplo bíblico, eram animais que têm características humanas, como nas narrativas de Êxopo, por exemplo, cigarra e a formiga. As histórias gregas, as mitologias são repletas desses seres fantásticos que nada mais são que modalidades humanas ou mensagens para o homem, para que o homem possa crescer e amadurecer na vida. Ora, Saturno para os romanos, Cronos para os gregos, ele devorava seus filhos ao nascimento por causa de uma profecia que dizia que um de seus filhos o mataria, o degolaria. Então, por isso, Reia teria os filhos de Cronos, e aí, ao ter, ela os dava e ele os devorava vivos, impedindo a profecia. Claro que mais tarde o filho vai conseguir aniquilar o pai, essa natureza caótica entre pai e filho. Eu não posso pensar que essa narrativa é apenas sobre um pai que devora literalmente seus filhos. Eu preciso dizer que é o tempo devorando cada pessoa. Ou seja, saiba andar com ele ou será devorado por ele. Se você não souber aproveitar o seu tempo aqui na Terra, como as três que fiam ou que tecem um destino, as três mães que tecem o destino na mitologia grega, aquela que segura, aquela que mede o tamanho da corda e aquela que corta definindo o limite, que conta-se que nem Zeus é capaz de impedir, que esta filha do destino, as três senhoras do destino, e nesse fio extenso do destino, você é capaz de viver a sua verdade? Se você não é capaz de viver a sua verdade, portanto, o crono vai te devorar. O tempo vai te devorar e você sairá talvez daqui mais cedo do que era proposto. Então, sim, algumas verdades precisam ser mascaradas para ser mais palatáveis. Agora, recentemente tive que assistir a um caso de família onde a mãe dizia abertamente para os filhos qual era o filho dela preferido. E não apenas dizendo, fazia questão de mostrar. E com abraços públicos, beijos e sempre elogiando o filho querido e assim por diante. E isso causou uma certa estranheza nas pessoas ali, que de fato pode se configurar como uma verdade que não deveria ser dita. Ainda que seja para a mãe uma verdade, ou que seja algo para ela, algo assim, não é algo que a gente diz para um filho, né? Vamos combinar.